Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai estar dando início ao nosso curso de Lógica de Programação e Estrutura de Dados em C. Hoje, na aula 1, a gente vai ver sobre Introdução à Programação e Algoritmos, e meu nome é Esther Arraes. Eu vou estar acompanhando vocês durante esse curso até certa parte, depois o meu colega Jordânia vai continuar, e depois minha colega Laurinda. Então vamos. Quais os objetivos dessa aula de hoje? Você sair daqui compreendendo o que é programação, você conhecendo o conceito de algoritmo, seria aprender o que são fluxogramas e pseudocódigos e resolver problemas simples com lógica. Então vamos lá, agora começar. Tá, o que você acha que seria programar? Eu vou te dar um segundo aí para você dar uma pensada. Aqui no conceito que eu coloquei no slide, programar seria igual a dar instruções ao computador. O computador em si sozinho, ele não faz nada. Ele precisa que você instrua ele a fazer algo. Computador, preciso calcular tal coisa, preciso que se tal coisa acontecer, você faça tal coisa. Você precisa dar instruções para ele, dar o passo a passo para ele. Trazendo isso para a vida real, uma receita de algo, vamos supor, fazer um bolo. A gente tem uma receita, né? Você vai precisar de ovo, você vai precisar da farinha de trigo ou da massa pronta, né? Vamos fazer com massa pronta. Vai precisar do ovo, da massa pronta, do leite, da manteiga. E nisso você vai seguir uma série de instruções para misturar isso, botar no forno a tantos graus, para no final você ter um resultado, ter o seu bolo. Só que, diferente de uma receita, o computador ele segue perfeitamente linha a linha algo, sabe? Porque na receita de bolo, você pode, vamos supor, em vez de começar batendo os ovos com o leite e a manteiga e só depois jogar o seco, né? Que seria a massa do bolo. Você pode fazer totalmente diferente essa ordem. Ou seja, no caso do computador, a ordem é importante, né? Tá. E qual linguagem a gente vai usar, né? Pelo nome do curso, a gente escolheu a linguagem C. Por quê? A linguagem C é uma linguagem assim, meio que de baixo nível, né? Você meio que tá falando numa língua mais próxima da do computador, diferente de outras linguagens como Python, que eu gosto bastante, mas é uma linguagem mais de alto nível. A linguagem se aproxima mais da nossa linguagem, não da do computador. Então, a linguagem C é interessante para você entender alguns conceitos, como que algumas coisas funcionam por trás. Linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação, muitas mesmo. Tem algumas que são melhores para algumas coisas, outras são melhores para outras. Algumas são melhores para tratar de algoritmo, de complexidade. Outras são melhores para desenvolvimento, tipo desenvolvimento de web, desenvolvimento, por aí vai. Cada linguagem, eu acredito, pela minha experiência, que fica melhor para cada coisa. Tipo, para tratar, vamos supor, vamos pegar uma matéria, um cálculo numérico. A gente mexe muitas vezes com função e precisa visualizar essa função, né? E aí, em C, isso é um pouquinho mais limitado e bem mais difícil. Beleza. Linguagem de alto nível, temos C, Python e Java. Lembra que eu falei que C seria mais de baixo nível? Ela não é considerada totalmente de baixo nível, mas se comparada com Python, Java, outras linguagens aí, C está um pouquinho mais perto, mais próxima da linguagem do computador. Linguagem de baixo nível mesmo, temos Assembly, que é uma linguagem bem próxima do computador. Você tem que suar para botar o computador para fazer alguma coisa. Tá, paradigmas. Cada linguagem e tudo mais tem um tipo de paradigma. Algumas tem até matérias específicas quando você faz uma graduação e tudo mais para você entender melhor. Por exemplo, Java orientado a objetos, você mexe literalmente com objetos. Tem aqui funcional Haskell e tem a imperativa que é a C que a gente escolheu para fazer esse curso. O que é um algoritmo? Tá. Um algoritmo seria uma sequência de passos para resolver um problema. Quais são as características de um algoritmo? Algoritmos são finitos,
bem definidos e ordenados. Um exemplo de um algoritmo é um algoritmo para tomar café. Quando você vai tomar café, você segue passos a passos, né? Por exemplo, você pega o café, a garrafa de café, coloca na xícara. Isso, você pega a xícara, leva a sua boca e por aí vai indo. Ou seja, a maioria das coisas que a gente faz, a gente segue um passo a passo. O algoritmo é isso. Tá, o pseudocódigo. Bora lá. O que seria um pseudocódigo? O pseudocódigo, ele é um código que ele não é numa linguagem muito específica. Ele é mais para você entender a lógica de algo. Você botar no papel, isso você pode pegar uma caneta, um papel e fazer mesmo. É mais para você entender a lógica de como você faria algo, sabe? E ele é em português mesmo, tipo, é isso. Por exemplo, eu botei aqui um exemplo para descobrir se o número é par ou ímpar. Tá, vamos lá. O início, beleza? No início a pessoa vai ler um número. No caso, o computador. O computador vai ler um número que a pessoa digitou. A pessoa digitou o número 3. A gente sabe que o número 3 é um número ímpar, certo? Beleza. Aí vamos entrar aqui. Depois de ler um número, ele questiona se aquele número dividido por 2, a sobra daquela divisão é 0. Porque o número par, se a gente pegar 2 dividido por 2, o que sobra é 0. 4 dividido por 2, o resto é 0. 6 dividido por 2, o resto é 0. Porém, se a gente pegar um número ímpar e tentar dividir por 2, por exemplo, um 5 dividido por 2, o resto, se não me engano, é 1. Fazendo aqui de cabeça. Então, um número para ele ser par, ele precisa ter o resto daquela divisão igual a 0. Esse símbolozinho de porcentagem é interessante porque em C mesmo, quando a gente for trabalhar, botar a mão na massa, a gente vai estar usando essa porcentagem. Então, vamos lá de novo, depois de explicar melhor isso. Início, o computador vai ler um número, ou seja, leia número. Se número dividido por 2 tiver o resto igual a 0, que é essa linha 3 aqui, ó, então esse número é par. Vocês concordam comigo? Se o resto desse número dividido por 2 for igual a 0, então esse número é par. Beleza? Caso não, ou seja, se o resto da divisão por 2 for algo diferente desse 0, então esse número é ímpar. Enfim. Ou seja, o pseudocódigo, ele é isso, ele é você pegar a lógica mesmo, pegar na sua cabeça, colocar no papel para entender aquilo lá. Ele é em português mesmo, tem até uma linguagem que é bem parecida com isso, que é Portugal, que é uma linguagem em português, só que ela é mais usada mesmo para entender a lógica de algo, ela não é muito usada para nada específico além disso. Fluxograma. Tá, o fluxograma é a representação gráfica de algoritmos. Por exemplo, eu botei aqui do lado um fluxograma para vocês verem como funciona. Geralmente, quando a gente vai programar, tudo é bem definido, sabe? Tudo tem um início, uma entrada, o processamento, a saída e o fim. Ou se tiver que tomar uma decisão, o computador, aí um início, uma entrada, um processamento, vem a decisão, dependendo da decisão vai para um lado, dependendo da decisão vai para o outro e o fim. Aqui seria mais ou menos um ou é isso ou é aquilo. Se for aquilo, por aqui, se for isso, por aqui. Então, quando a gente vai fazer fluxogramas, o início e fim a gente representa geralmente por elipse. Aqui não está muito uma elipse, né? Está mais para um quadrado com as bordas arredondadas, mas seria uma elipse. O processo daquilo tudo a gente representa por um retângulo e decisões por losango. Beleza. Então, vamos supor a questão aqui do pseudocódigo aqui que eu trouxe de exemplo. Ele tem um início, ele tem a leitura dos valores, né? E aqui ele tem a decisão. Tipo, se um for verdade, então é par. Se não, é ímpar. E tem um processamento disso aqui. Ele vai pegar esse valor que entrou, vai fazer o processamento de acordo com essa condição
e vai tomar a decisão, se é par ou ímpar. Tomar a decisão e vai mostrar o resultado e fim. Seria isso o fluxograma, seria pegar um código, um raciocínio e trazer para a forma gráfica, para a representação gráfica. É muito interessante isso, que às vezes depois você aprende a programar, já tá fera na linguagem, às vezes é bom pegar um papel quando é um problema muito difícil e tentar entender a lógica daquilo. É muito útil, pode parecer que não, pode parecer besteira, mas é muito útil pegar um papel. Não, isso aqui, não, então posso ir por esse caminho, posso ir por esse. Já peguei matérias que tinha que raciocinar bem antes de você começar a escrever um código. Beleza. Então, agora prática guiada. Eu vou fazer com vocês o pseudocódigo desses dois exemplos. Porém, esse primeiro meio que já foi o exemplo do pseudocódigo, né? Então, vamos mudar só um pouquinho. Vamos verificar se o número é divisível por 3. Beleza, quase a mesma coisa, só para não fazer o mesmo, né? Eu vou abrir meu bloco de notas e já venho aqui pra gente fazer esses. Beleza, gente, a gente agora vai fazer a prática guiada, né? Deixa eu abrir aqui o meu bloquinho de notas pra gente tá fazendo. Verificar se o número é par ou ímpar. A gente meio que usou esse como exemplo, né? Eu ia mudar aqui, eu esqueci, foi mal. Vamos então mudar só um pouquinho. Vamos verificar se o número é divisível por 3. Vamos fazer o pseudocódigo, nada ainda de programação mesmo, é na mão. Se você tiver um caderninho, até melhor que um bloco de notas. Beleza. Pseudocódigo. Então, início. Ele vai ter as entradas, que seria o leia. Leia o quê? Vamos ler o número, porque para saber se o número é divisível por 3, a gente precisa ter esse número. Beleza. Se número o resto de número dividido por 3 foi igual a 0, então vou já botar assim, ó, escreva número é divisível por 3. Beleza. Eu vou fazendo aqui, vou explicar melhor quando eu finalizar. Se não, teremos o escreva número não é divisível por 3. E o fim. Beleza. Início, ou seja, começa. Ele vai ler o número que a pessoa vai digitar. Beleza? Ele leu o número, guardou. Agora ele vai vir verificar. Se número dividido por 3 tiver um resto igual a 0, então ele vai apresentar a mensagem na tela: o número é divisível por 3. Se não, ou seja, se a divisão desse número que a pessoa digitou dividido por 3 for diferente de 0, então o número não é divisível por 3. Por exemplo, uma pessoa entrou com o número 5. Ele vai pegar, dividir 5 por 3 e vai verificar se o resto é 0 ou algo diferente de 0. No caso, 5 dividido por 3, o resto é algo diferente de 0. Então, ele não entraria aqui, ele já viria para cá. E aí, o número não é divisível por 3. Se fosse o número 6, ele leria o número, dividiria por 3. 6 dividido por 3, o resto é 0. No caso, 5. Então, ele vem para cá e aparece na tela bonitinho, retorna o resultado, falando que o número é divisível por 3. Beleza, tranquilo, né? Bem parecido com o outro, mas beleza, vamos para esse. Esse vai ser um tiquinho diferente, né? Calcular a média de 2 notas.
Beleza. Início, o padrão. Beleza. Para calcular a média de duas notas, a gente vai precisar primeiramente de duas notas. Então, vamos... Em vez de escrever notas, vou escrever N1. Então, leia N1. E leia N2. Beleza? Ele vai ler a nota 1 e a nota 2. E agora, o que ele vai fazer com essa nota? Ele precisa calcular a média. Como que calcula a média? Vocês concordam comigo que a média é calculada a partir da soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores? Pois é, por exemplo, eu tenho 5 números, eu quero a média desses 5 números. Eu somo esses 5 números e divido a soma desses 5 números por 3. Primeiro eu tenho que somar, depois eu tenho que dividir pela quantidade de números que eu somei. Beleza. Então temos que a média, ela recebe... Vou botar entre parênteses para ficar melhor de entender que tem que somar para depois dividir, porque parênteses traz prioridade, computador é do mesmo jeito. Dividido por 2, porque são duas notas. Então, somei essas duas notas e dividi por 2, eu tenho a minha média da nota. Beleza. Por último, ele vai apresentar o resultado na tela. No caso, eu vou botar aqui um escreva. Média final. Sua média é igual. Média é igual a... Ele vai apresentar o valor da média aqui. Vou botar os 3 pontinhos. E fim. Beleza. Ou seja, tem um início. A pessoa vai digitar a nota 1 do aluno, vai digitar a nota 2, a gente ensinou o computador a calcular a média, sozinho o computador não sabe, então a gente ensinou ele aqui, ensinou a formulazinha de calcular essa média. Beleza, ele vai pegar e jogar a nota 1 lá no campo de nota 1 lá na média, nota 2 no campo de nota 2 lá na média, e somar essas duas notas e dividir por 2. Por exemplo, nota 1 foi igual a 5, a nota 2 igual a 7. Então, a gente vai ter que média recebe 5 mais 7. 5 mais 7 a gente vai ter 12. E 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, o resultado seria sua média é igual a 6. O PC do código é isso, gente. Ele é mais para treinar mesmo sua lógica. Ele é muito importante você conseguir fazer bem o PC do código. Provavelmente, na hora que a gente for para linguagem C mesmo, qualquer linguagem, você vai pegar de primeira, vai dar certo. Vai ser só questão de entender como que meio que escreve isso na linguagem C, pois lá não tem isso de escrever início, né? Leia lá, a gente vai usar funções que mais que a gente vai ver, que é scanf, printf, para que você escreva para mostrar o resultado. E por aí vai indo. Isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas. 18, ela é uma pessoa menor de idade. Verificar múltiplo de 3 e calcular a área de retângulo. Não sei se vocês perceberam que para a gente tentar trazer essa lógica para a pessoa do código, futuramente para programar, a gente tem que entender primeiro o que é que a gente está fazendo. Eu tenho que entender como que se calcula uma maioridade, como que eu verifico a maioridade para conseguir instruir o computador a verificar uma maioridade. Eu preciso saber calcular a área de um retângulo, que a área do retângulo é lado vezes a altura, se eu não me engano, para conseguir instruir o computador a calcular um retângulo. E principalmente nos exercícios do começo a gente vê muito matemática. Não precisa você ser expert em matemática, se você já souber, legal, tiver já as manhas. Se não, você pega, dá uma pensada, como que calcula a área do retângulo? Lado vezes a altura. Não, beleza, então vou lá, vou calcular, vou receber o valor do lado, vou receber o valor da altura, vezes, e é isso. Mas, resumindo, quando você for instruir o computador, quando você for fazer um código, um algoritmo, você tem que entender antes o que exatamente você precisa fazer. Como se faz aquilo?
e aí depois é só sucesso. Tá, conclusão. Programação começa com lógica. Rapaz, você sabendo essa lógica, você pode pegar Java, pode pegar Python, pode pegar C, pode pegar Perl, pode pegar R, pegar a linguagem que for, cara. Tu vai conseguir se adaptar. Não tô falando já de primeira, tu já sei de tudo dessa linguagem. Mas você sabendo bem uma lógica, cara, relaxa. Tu vai pegar uma linguagem e vai conseguir entender ela facilmente. Isso vai mudar. Muda, tipo, igual a gente tá falando de paradigmas, uma é de orientada a objetos, outra é imperativo, não sei o que. Muda um pouquinho os métodos, mas a lógica sempre vai ser a mesma, independente da linguagem. Algoritmos são a base de qualquer programa, ou seja, os passo a passo são a base de qualquer programa. Os passo a passo bem definidos e tudo mais vai levar sucesso, vai conseguir o resultado que você quer. Lembrar sempre que o computador ele é linha por linha, a ordem importa. Se é uma coisa que vocês vão ver depois, que algumas pessoas têm até dificuldade de entender, é que eu posso pegar uma variável, vou ensinar melhor esse conceito de variável nas próximas aulas, definir um valor e depois mudar esse valor. Que se eu botar um print logo abaixo, um escreva, logo abaixo desse primeiro, já vai mostrar aquilo lá e depois já vai mudar. Resumindo, linha por linha. Ordem importa, se você botar tudo bagunçado, o computador não vai entender nada. Faz bem organizadinho, bonitinho. Aqui na foto está até mostrando aqui, bem indentado, a indentação que a gente vai ver melhor na programação. Mas basicamente, ó, isso aqui está aqui fora, isso aqui está dentro desse, esse está dentro desse, tá um dentro do outro. E na próxima aula a gente vai ver vai começar a programar em C, né? Vai fazer nossos primeiros códigos em C, um Hello World, alguma coisa por enquanto mais básica. Mas é do básico que a gente chega longe. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É isso, qualquer coisa pode estar escrevendo nos comentários alguma coisa, pode estar dando dica, pode estar dando feedback, uma crítica construtiva. A gente está aqui para isso, para se ajudar, e é isso. Muito obrigada aí a todos e até a próxima aula.